Muito bom, muito boa noite a todas. Hoje a gente está indo já para um quarto encontro, onde o nosso assunto está girando em relacionamento com o pai, mas eu acredito que muitas já perceberam que não é só com o pai, né? É com a vida, é com o vizinho, é com o marido, é com o filho, e com tudo que tem na vida, a gente também vai se relacionando e como que influencia a nossa forma de nos relacionar com o nosso pai influencia na nossa vida como um todo, né? Como dinheiro, como trabalho, como profissão, e que tudo ali a gente tem é, tudo está relacionado, vamos dizer assim. E eu queria ver com vocês como que tá, como que vocês estão chegando nesse encontro hoje, como que foi, eu percebi que deu uma bugada em muitas ali, o último exercício, né? Algumas travaram, outras depois destravou, né? Não sei como que tá agora, então eu queria saber de vocês como que tá o andamento aí, esse andamento interno. E que para cada uma, já lembrando logo de começo, gente, não tem comparação. Não é porque uma destravou, porque outra tá travada, ou porque é o seu processo interno. E cada uma vai ter o seu jeito, o seu momento, tá? Então não tem comparação. Não dá para comparar uma com a outra, porque são seres diferentes, gente. São contextos diferentes, são vidas diferentes. Então é no seu processo interno, como que tá isso aí agora? E aí vocês podem, quem quiser comentar, pode levantar na mão. Ai, ai. Fala, Andrécia. Boa noite, meninas. Eu tô confusa, perdida e desorientada. Eu não Excelente. imaginava, eu não imaginava que ia dar um bug tão grande na cabeça. Eu não estou conseguindo fazer os exercícios. Esse último, então, porque eu não sei se é porque realmente eu não tenho referência nenhuma masculina, nem na minha infância, nem na adolescência, nada. Eu fui morar sozinha muito cedo, fui morar sozinha, eu tinha 16 anos. Então sempre foi eu por eu mesma. Aí depois casei, 20 anos casada, aí depois separação, hoje eu moro sozinha, mas ainda assim eu não tenho nenhuma referência masculina. Não sei se é isso que está me bugando mais para achar as respostas, tá complicado. Bem E aí, interessante. diante disso, duas coisas que eu peguei assim que eu consegui identificar bem essa parte de partir, vamos dizer assim, meio que partir para a guerra, e, né, para a batalha e a parte de me relacionar com as pessoas. Eu sou muito difícil de fazer amizade e eu sou muito difícil de comunicação. Quem já me conhece, às vezes fala assim, só de olhar para sua cara eu já sei, não precisa nem falar nada. Mas quem não me conhece dificilmente vai entender alguma coisa, porque eu sou muito difícil de me expressar com qualquer coisa que seja. Eu fico mais ali remoendo e tento resolver eu mesma, sozinha, sem pedir ajuda, sabe? Não sei se tem alguma coisa a ver, mas está complicado. Muito bom. Mais alguém tem a mesma percepção da Andrécia? E se sente assim também, o que teve um relacionamento de pai assim? Teve Cris? Ok. Eu tive, viu, Marisa? E também teve as mesmas Eu, dificuldades para poder fazer. sem referência e buguei mesmo. É isso, ok. Então eu vou, Ailana e Gabi, fica aí, tá? Não foge não. Eu vou, eu vou comentar esses dois aqui primeiro, tá? Só para mim também não dispersar aqui e esquecer. Como é para vocês duas lidar com a ausência? A falta de alguém? Sim. Nossa,
Vai pensando aí, porque a Arlana também está nesse mesmo lugar. Vamos, Arlana, traz pra gente aí, como que tá para você isso? E vocês duas já vão, sabe? Deixa o tic-tac funcionando aí. Fala, Arlana. Então, o meu é em partes, né? Eu digo em partes porque eu tenho esse contexto, igual a Andressa, igual a Cris, por não ter pai, não ter conhecido o pai. E aí fiquei puxando aquilo que você falou, as figuras masculinas que eu tive contato na minha vida. Eu fui ali nomeando, e aí eu falei, meu pai é eterno, eu sou fragmentado, é porque eu consegui ficar pensando todos esses contatos que eu tive com as pessoas, que de alguma forma representaram essa figura masculina para mim, aí eu fui meio que pegando um pouco daqui, um pouco dali, entendeu? Eu lembrei do meu tio, quando eu não tinha pai, era ele, e era uma negação como homem. Ai, meu Deus. E aí eu vim morar numa casa que não tinha figura masculina, era só mulheres que comandavam já em Manaus, aí depois eu fui para uma outra casa que eles eram casados, e eu conseguia ver aquilo da paternidade muito bonito, assim, dele com os filhos. Mas eu também fico muito perdida, muito perdida. Algumas coisas eu consigo entender por que que eu ajo de algumas maneiras hoje, trazendo para minha família, né, dentro do meu casamento, e algumas expectativas também. Eu vejo que as minhas expectativas elas estão relacionadas à ausência, à falta, mas também aquilo que eu vi, um pouco do que eu vi, que eu queria que acontecesse, não acontece. Então aí fica uma bagunça assim aqui dentro, sabe? Aí tem essa parte que eu me encaixo aí na situação das meninas. Bem interessante, a Lu também, né? E como foi para você, Lu, fazer esses últimos exercícios? Foi um pouco também complicado, né? Teve alguns exercícios que eu nem cheguei a fazer, mas vou ver se eu consigo, né, terminar. Mas foi complicado, né? A gente fica assim sem referência, né? Digamos assim, Uhum. sem. E às vezes bate também aqui, não bate aquele estímulo, né? Aquela vontade. E ao mesmo tempo um medo, né? O medo do que De eu vou descobrir. Uhum. descobrir certas coisas, né? Uhum. Isso. Muito bom. Fala, Cris. Aí eu tô nesse igual Cris aí, para toda, como é que a Cris falou aí? Toda travada. É, tá parada total, toda travada, eu tô dessa forma também. E Marisa, eu queria só aproveitar a deixa da Lu, é assim mesmo, sabe? Dá até uma vontade de nem fazer, porque, tipo, não tem essa referência, mas, ao mesmo tempo, eu consigo me dedicar ali e fazer, mas aí eu não me sinto bem. E aí, essa última semana, assim, um mal-estar interno, assim, eu percebi essa diferença, sabe? Como se meu corpo sentisse e, sei lá, tô sem energia, sem força. Muito bom, muito bom. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a sabedoria, né? Sobre a gente começar a aplicar na vida tudo aquilo que a gente está vendo de passo a passo. E já para vocês, né, que estão, né, nesse mesmo lugar, vamos dizer assim, de alguma forma, percebe como é para vocês o não saber? Como que é para mim o não saber? O quanto é confortável e o quanto é desconfortável o não saber? E ao mesmo tempo vai olhando para a vida de vocês, e como a Andressa mesma trouxe, né?
E aí, na vida, eu me virei sozinha. Eu fui fazer as coisas que eu tinha, aí depois eu casei, aí eu saí de casa, e eu fui. E eu simplesmente fiz. Como é viver em um sistema familiar, que as mulheres tiveram que assumir. Lembra que a gente falou do masculino e do feminino? Como é viver num sistema familiar do qual as mulheres tiveram que assumir também esse lugar do masculino? Onde essas mulheres não puderam ser só mulheres, mas elas tiveram que assumir esse outro lado mais forte ainda. E quando vocês vão olhando para a história de vocês, olha para a história da mãe, olha para a história do pai, ou da avó, sabe? E vai olhando como que foi essa história, de como foi essas mulheres. E ao mesmo tempo, vocês já pararam para perceber quantas qualidades vocês foram desenvolvendo exatamente por causa dessa ausência? Olha quanta força, quanta garra de ir para a vida vocês foram desenvolvendo. O que foi que eu aprendi com a ausência física de um pai? É sobre isso que nós estamos falando. A Regiane aqui também está com muita dificuldade, a Ilda também está com bastante dificuldade. Não se sinta, tá, Ilda? Assim, tá tudo bem, cada uma tem o seu tempo. Foi a primeira coisa que eu coloquei aqui, né? Não se sinta inferior a ninguém, não se sinta, né? Não se compara com ninguém, porque cada uma tem o seu tempo, cada uma tem a sua história e a sua forma de digerir. É a mesma coisa se eu pegar e oferecer para vocês uma feijoada, cada uma vai digerir de um jeito. Uma daqui a pouquinho tá com fome de novo. A outra, nossa, essa feijoada não caiu bem, eu não gosto de comer feijoada, mas eu tive que comer. Sabe, a outra, então cada uma vai ter um tempo para processar isso tem. Porque a gente realmente está se aprofundando muito nisso, né? E cavucando lá no fundo, lá dentro. Então, para vocês que estão nessa situação, olhem para isso. Por quê? Lá mais para trás, as gerações para trás, existiu um momento lá em que teve um masculino saudável, aonde o homem pôde estar e aonde a mulher também pôde estar. Mas onde que isso se quebrou? E que o homem, ele teve que sair. Existe um porquê esse pai não ter podido ficar. E a gente vai aprofundar um pouquinho mais nisso, tá? Mas é só para vocês começarem a pensar um pouquinho, deixar isso aí mexer dentro de vocês um pouquinho mais. Gabi, Esse exercício rendeu bastante reflexão, muita mesmo, mesmo eu não tendo tido tanto contato assim com meu pai, o pouco que eu tive, né, com ele, eu tive a oportunidade de presenciar um momento da vida dele que foi ele reencontrar a mãe dele biológica depois de 50 anos. No dia que ele fez 50 anos, a mãe dele biológica tentou entrar em contato com ele e veio de Minas Gerais até aqui, até Manaus, para reencontrar ele. Só que deu para perceber assim muita frustração para ele também, porque eu acho que não é nada do que ele imaginava. Então, assim, depois desse exercício, me ajudou a pensar muito mais no histórico dele, assim, a ver que ele é cheio de reflexos automáticos e traumas, e ele reproduz todos esses traumas, né? E nas pessoas ao redor dele também.
Aí teve uma pergunta aqui no exercício que falou sobre como eu não sei qual, não sei onde ela está aqui, mas falou para não levar isso para o lado pessoal, né? Porque às vezes, e realmente, quando eu fui parar para analisar, a pessoa que ele é hoje, os pontos negativos dele, não é só comigo, é com todas as outras pessoas. E ele tem muito esse comportamento de fuga. Qualquer pessoa que começa a encher um pouco o saco dele para alguma coisa, ele já se afasta de todo mundo, ele já não quer saber de ninguém, ele é alcoólatra e existe uma pressão muito grande da família, né, para ele parar de beber. Inclusive, quando a gente começou a se reaproximar, a família achava que eu ia ser um milagre na vida dele, que eu me aproximando dele, ele ia melhorar 100%. Mas eu também não, como eu percebi que ele se afastava das pessoas, eu também não fiquei no pé dele, né, com relação a isso. Só que eu percebo em mim também essas atitudes. Se alguém já começa a me questionar demais, a me incomodar demais, eu já não quero mais, já quero me afastar também. Então, e eu nem convivo com ele, isso eu fico mais impressionada. Como é que reproduzo esse mesmo comportamento sem que eu nem convivo com ele? Mas o exercício me ajudou a ter a olhar com um pouco mais de empatia, né, para ele e para as ações dele. E percebi vários sentimentos também com relação a isso. Mas eu acho que o mais forte é a questão do sentimento de rejeição mesmo. Tem muitos reflexos automáticos meus que têm diretamente a ver com isso, com rejeição. Até tentativas de relacionamentos amorosos, eu tenho esse padrão. Eu rejeito primeiro para não ser rejeitada. Isso vem sendo um padrão há muito tempo já. E vem disso, né? Eu consegui identificar que vem daí. Aonde você viu, aonde você percebeu que existiu esse padrão em relação ao seu pai? Nossa, você chegou num lugar tão lindo, Gabi. Vai. Eu acho que eu não quero mais, eu não sinto mais essa vontade de estar com ele, vai fazer um ano. Eu Do me pai. toquei hoje. Vamos mais longe, um pouquinho mais longe. Ok, eu percebi que eu tenho um padrão de rejeição, que eu, né, ali do meu pai em relação a mim, e eu continuo, e eu faço isso na vida. Da onde veio esse padrão de rejeição do seu pai? Você chegou nele. Cheguei, eu já cheguei a falar com ele, abrir Não, meu coração. você chegou numa raiz muito profunda aí, Gabi. Por que que meu pai age do jeito que ele age? O que que aconteceu com a mãe dele mesmo? Ela abandonou ele, E ele se sentiu como? rejeitado. E aí, para não sentir rejeitado mais na vida, porque a maior rejeição que uma pessoa pode ter é da mãe. E aí, para não ser mais, para mim não sentir mais essa dor que para mim é tão grande, eu vou beber, porque assim, ai, dá uma anestesiada nessa sensação, entendeu? De ser gente, dói demais. Já pensou se você ser rejeitado pela própria mãe? É uma dor muito grande. A gente chama de um amor interrompido. E aí, o que que eu faço na vida? Quando as pessoas chegam perto de mim e começam a dar trabalho, o que que eu faço? Eu mesma me afasto. Por quê? Porque eu não quero mais sentir essa dor. Porque essa dor é muito profunda. E aí, no dia a dia, eu também não consigo lidar com ela, porque eu não faço terapia, eu não aprendi, eu nem sei que isso existe dentro de mim. Entende? Que ele nem tem consciência disso. Ele nem tem consciência disso. E aí, o que que eu faço? Eu preciso um pouquinho do álcool para dar uma, sabe? Ai, para me tirar um pouquinho, porque essa realidade da minha vida é muito dura. Eu não dou conta de encarar essa realidade que para mim é muito dura. E aí eu vou beber um pouquinho. E olha como que a família, né? Ela vai agindo em torno disso. Chega a Gabi, aí querem colocar a Gabi aonde? No lugar da salvadora. Nossa, a Gabi agora vai salvar o pai dela.
E aí já coloca ela no lugar de quem? Da mãe. Mas a Gabi não é a mãe dele. A Gabi é a filha dele. E por isso que é desconfortável ir para esse lugar, Gabi, porque esse lugar também não é seu. Tá bom, Dani? Percebe que como que fica quando chega essas informações para você? É doloroso, porque faz sentido. Faz muito sentido. Mas não sei explicar. Mas ao mesmo tempo, eu estou me sentindo melhor em relação a ele. Pensar Uhum. nisso me faz ver ele de um jeito melhor. De um Porque eu jeito só melhor. consigo ver coisa negativa a Ei, respeito dele. fecha os olhos um pouquinho. Fecha os olhos um pouquinho. Imagina seu pai na sua frente. E a emoção que vem pode deixar sair, que tá tudo bem. É, pai. Fala essa frase em voz alta. Eu como você. Isso de falar, né? Uhum. Eu não consigo ainda. Tá tudo bem. Tá tudo bem. É aos poucos mesmo. E a gente não precisa forçar. É isso. Pode ir voltando. Isso. Pode abrir os olhos devagarinho. É isso. Muito, 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 muito bom. Mais um passinho dado. Fala, Ianca. Ai, parece que as coisas vêm na hora certa, assim. Esse assunto, ele veio no momento certo para mim. É, Aqui em casa a gente tá num momento muito legal, que, assim, até a Gabi participa disso, né, que ela é minha irmã também. Mas a nossa irmã, né, a Yasmin, vai ter uma surpresa para ela no sábado, próximo sábado. O namorado dela vai pedir ela em casamento, né? Então a gente tá todo mundo muito animado com essa ideia do casamento, de se organizar e tudo mais. E só que pra mim, apesar de estar sendo muito feliz, está sendo ainda um pouco frustrante. Essa é uma das coisas que eu tenho notado muito, né, em relação ao meu pai. Mas exatamente essa conversa que vocês estão tendo, esse exercício me clareou muitas coisas. Porque o meu pai, ele tem muito, muito mais o feminino do que o masculino. E a minha mãe é ao contrário, ela tem muito mais masculino do que o feminino. Então eles têm um certo desequilíbrio, né? E, por exemplo, ele tem dificuldade de cuidado financeiro. Então, nesse momento, o namorado da minha irmã, ele tá cuidando de tudo. De tudo, tudo, tudo ele quer cuidar, ele tá pagando, ele tá comprando, ele tá resolvendo. E o meu pai não tá conseguindo cumprir, né, com essa coisa do pai e da noiva, digamos assim. E no início do processo eu tava muito chateada com isso, assim, de ele não tá conseguindo fazer essa parte. Mas quando eu chego agora nessa parte da reflexão, eu consigo ver assim que meu avô, ele era uma pessoa muito dos negócios.
Mas meu pai não conviveu com ele o suficiente para aprender a ser assim. Ele conviveu com a minha avó, que ensinou ele a cozinhar, que ensinou ele a limpar a casa, que ensinou ele a fazer outras coisas. Então, as atitudes de homem ele não teve, né? Uma presença masculina para ensinar ele a cuidar de dinheiro e tudo mais. E com a minha mãe já foi o contrário, né? A minha avó já ensinou ela a ser um homem. Então, quando eu vejo as coisas desse jeito, eu vejo que eu realmente não posso exigir uma coisa que ele não tem. E aí eu consigo ver que eu tenho que ter mais empatia. Até esse último ponto do exercício prático da conversa aberta, eu sou muito, muito disposta a conversar, mas eu tenho medo de ferir ele com falar coisas que eu não devo, né? De machucar e tudo mais. Então eu quero muito me preparar para ter uma conversa sincera, uma conversa franca, mas não para apontar os defeitos. Eu acho que não é uma coisa que seja legal. Eu quero que ele saiba que eu sei quais são as fraquezas dele, né? Mas que eu vou entender, eu vou compreender isso. Então, eu tô conseguindo ver de outra forma, porque eu comecei esse processo do pai muito chateada, assim. Do mesmo jeito que eu comecei o da mãe, que eu falei. Parece que a gente tem que ficar com raiva da pessoa. E aí a gente tá chegando assim, nesse processo meio final que a gente fala, ah, entendi, né? É aquela história lá do passado, tá bom. Então eu tô conseguindo sentir isso hoje, né? Muito bom. Conseguiram assistir o filme? Alguém conseguiu assistir o filme? Não? Fala lá aí. Ah, eu consegui assistir ontem. Eu e a Ali assistimos ontem à noite. E aí hoje eu fiquei pensando o dia inteiro nisso. Como No foi que assistir o filme? O que que você trouxe? O que que você consegue trazer para a gente do filme? eu achei assim que o filho queria que o pai fosse da maneira que ele queria que ele fosse, né? É como se o pai era de um jeito, contava aquelas histórias, mas ele queria que ele fosse de outra maneira, né? E aí eu entendo que cada pessoa é de um jeito e a gente tem que aceitar. Tipo, o nosso pai, daquela maneira que ele é, a gente não entende, né? Ele queria que ele fosse mais presente, ele não entendia porque ele ficava tanto tempo ausente. No final que ele vai entender, né? E por que que ele contava aquelas histórias, que era uma maneira também de ele viver uma vida melhor, ou contar uma história de uma maneira melhor, para não ser tão monótona. Mais ou menos isso que eu entendi. Às vezes a gente quer que nosso pai seja de uma maneira que ele não é, né? Então, é mais fácil a gente aceitar ele da maneira que ele é, né? Melhor. Lia, quer trazer alguma coisa? Lia falando. Ah, Cris, interessante isso, viu? Comecei a assistir, a hora que ele entra na Cidade Perdida, não consegui assistir mais, me deu agonia e tirei. É muito interessante, viu? A gente ter essa percepção. Nossa, eu tive que sair do filme porque ele me agoniou. Eu comentei algumas vezes com vocês aqui sobre aquele filme do Will Smith, né? De como eu tentava assistir aquele filme, gente, era um sufoco para assistir. Eu sentava, eu tenho que fazer o material e eu não conseguia assistir. Então, tem coisas aí que tem naquele filme para trazer resoluções para você, tá? E às vezes a resistência vem vindo junto, né? Então, trabalhar isso, tá viu? Isso aqui é um feedback bem interessante para você. A Neuli já assistiu um tempo atrás, beleza. Eu reassisti ele ontem de novo, né? Eu já tinha assistido ele algumas vezes. E eu falei, ontem eu vou dar né? Deixar ele mais clarinho na minha mente também, para trazer para as meninas. Porque e é interessante que ele traz lá, né? Para quem assistiu, fala, Cris. Então, eu tive um insight a semana passada, e agora, no início dessa reunião, eu tive outro. Então, o filme realmente
Eu não consegui, me agoniou demais a hora que ele entra naquela estrada que ele não conhecia e começa a ver as pessoas tratando ele bem, trazendo. Aquilo foi me agoniando, me deu um negócio ruim, que eu tirei o filme, falei, filme chato. Mas o insight que me deu primeiro foi, vou até ler aqui, que eu escrevi. Ah, e aquela ocasião que meu pai apareceu e eu fui chamar a vizinha e ele foi embora, justifica muito da minha insegurança, né? De não confiar nas pessoas, de quase não ter amigos por não confiar nas pessoas. Eu acho que ninguém vai cumprir com os requisitos que eu exijo numa amizade. Então, eu não me abro, eu sou muito fechada. E hoje eu tive um novo insight em relação ao meu pai com o meu marido. Quando a colega falou aí dos relacionamentos, né? Eu comecei a pensar no que eu espero do meu marido, né? Eu vejo que tudo eu deixo a responsabilidade para ele decidir, como se eu não tivesse a capacidade de decidir a minha própria vida e precisasse que ele me encaminhasse para isso. Então, eu me submeto a tudo que ele fala. Eu concordo com tudo que ele fala. Por quê? Porque eu acho que eu preciso de um direcionamento dele. Então, é bom, em certo sentido, mas não exatamente como está sendo. Porque eu espero dele a ação, sendo que essa ação devia ser minha, né? Bom, eu vou até trazer essa sua que você trouxe agora, com uma pergunta que a Gabi fez aqui no chat, tá? E lá tem algumas perguntas, né? De que maneira a relação com seu pai influencia sua autoestima, sua percepção de alto valor, aonde você vê em outras áreas da vida que você também busca o seu pai, e qual a dificuldade de estabelecer limites, né? Em relação à dinâmica do seu pai. E aí ela trouxe aqui referente a alto valor e autoestima. Você percebeu que no comentário da Cris, isso já fica claro, Gabi? Aonde que eu percebo isso na minha vida? No caso da Cris, olha, eu percebi que eu busco isso no meu marido, como se eu não fosse capaz de tomar as minhas próprias decisões. E se eu não me sinto capaz de tomar as minhas próprias decisões, como que a minha autoestima é? Lá embaixo. Porque eu não me sinto capaz de fazer aquilo. E eu busco aonde? Eu busco meu pai no meu marido. Sabe aquela ausência que eu sentia de pai? Eu busco hoje no meu marido. Só que eu também coloco o meu marido no lugar errado. Porque em vez dele ser meu marido, eu olho para ele como meu pai. E às vezes aquele relacionamento que podia estar bombando de prazer, de tudo, também não ocupa esse lugar, porque fica sendo um relacionamento mais paternal, sabe? De amigos, de companheiros, de. Não, né, Cris? Então, Não, para isso também, entendeu? é, E nesse sentido de. Porque assim, o que que acontece? eu E acho quando que a se minha fala de. dependência é mais emocional do que física, né? Isso, porque essa dependência emocional, ela leva, se a gente for falar assim, vamos falar de tesão mesmo, porque o tesão não é só o ato sexual, mas é o tesão pela vida, é o tesão por fazer, é o tesão de ter, eu vou montar o meu negócio, é o tesão de ir atrás do dinheiro, sabe? Eu vou cuidar de mim, eu vou fazer sabe, impulsão de poder fazer as coisas. E aí, se eu fico dependendo do outro, eu não tenho essa força para agir. Eu fico lá esperando. E é sobre isso que a gente vai falar agora. A Regiane, eu busco sempre uma proteção do parceiro e me frustro
quando eu não me sinto protegida por ele, sim. É exatamente isso. Porque essa proteção que a gente busca no marido, eu vou falar que eu também buscava muito isso, é, não é a função dele fazer isso. Não é a função do marido proteger a mulher dessa forma, como se ela fosse uma criança indefesa. Ela não é mais nenhuma de nós somos mais uma criança indefesa que precisa do marido para nos proteger. Entende? Existe um certo tipo de proteção, sim, do relacionamento? Sim. Só que quando eu busco essa proteção, eu coloco meu marido lá em cima. E eu fico lá, pequenininha, a criancinha que precisa de tudo. Se ele não olhar que a unha que eu fiz a unha, ai meu Deus, eu me sinto mal. Ai, porque ele não fez aquilo para mim. Ai, eu pedi para ele comprar o pão e ele trouxe uma bisnaga. Mas eu queria era o pão, eu não queria a bisnaga. Aí eu fico ofendida, eu fico frustrada, eu fico chateada. E aí eu choro. E aí eu não quero, nem encosta em mim. E aí tudo acontece, entendeu? Porque eu ainda vejo ele desse jeito. Isso, Rei. E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho, sobre essa criança, porque muitas vezes a gente vai para um lugar assim dessa criança, sabe? Eu vou trazer hoje para vocês um conceito sobre a sabedoria, mas também através da psicologia transpessoal, que quando a gente traz sobre sabedoria, a sabedoria não é entender em teoria, mas é vivenciar a verdade. É saber qual que é a verdade que está por trás da não verdade. Uma frase, né, ó, de pensar. Saber qual é a verdade por trás da não verdade. E isso liga a gente até num conceito até mais espiritual, assim, né? De leis, de princípios, que é um olhar por trás. Você viu, a Gabi hoje chegou num lugar de que ela olhou o que ela faz com o mundo, aí ela olhou como é ela com o pai, e ela foi mais longe, como era o pai com a mãe. Percebe que está se aprofundando cada vez mais? E o que que acontece? Muitas vezes estudar as teorias, ler até os, sabe, os melhores livros que existem na Terra, não nos leva a conhecer a verdade. Porque conhecer a verdade significa passar por todas essas etapas de evolução que eu estou trazendo para vocês. Significa tomar consciência dos reflexos cegos, entender por que que eles existem e principalmente o que que eles provocam em vocês. Conhecer qual é a verdade por trás desse automatismo e que muitas vezes é provocada por concepções errôneas. Então, tomar consciência desses reflexos cegos, entender por que que eles existem, né? O que que eles provocam, conhecer a verdade por trás do automatismo. E esse caminho, ele é um caminho para dentro. E muitas vezes nós fizemos esse caminho, mas para o lado de fora. Procurando culpados, procurando é por causa disso, é por causa daquilo, é por causa daquilo outro, é por causa daquilo outro. Mas um caminho que traz uma transformação é esse caminho que é para dentro do seu universo interior. Porque é lá dentro que vai revelar quais são os seus princípios. Quais são as leis que regem dentro de você. E por isso que isso não dá para medir. Lembra que eu falei da comparação no começo? Não dá para medir quem está na frente, quem está atrás, quem está fazendo, quem não está fazendo, quem está. Nossa, essa aqui arrebentou, aquela outra não fez nada. Não, não dá para comparar com os outros. Porque cada uma de nós temos a nossa medida interna. Tem aonde eu consigo chegar internamente. Hoje eu só consigo chegar até aqui. Beleza. Amanhã você avança mais um pouquinho. E no outro dia você vai avançando mais um pouquinho. Entende? Essa sabedoria, ela precisa vir de dentro. Lá das entranhas mesmo. E é isso que vai cada dia mais transformando. E é um pedacinho, né? Um pedacinho de cada vez, um pouquinho de cada vez.
Quando a gente traz, vou trazer um outro conceito para vocês de autocentrismo e de alienação. E aí, quando a gente traz sobre o autocentrismo e a alienação, a gente vai entender um pouquinho do equilíbrio desses dois, tá? Então, primeiro, o do autocentrismo, trazer uma definição que é quando a pessoa, ela pensa que o mundo gira em torno dela. E a gente vai trazer um pouquinho lá que é dessa criança. Não é assim que a criança age? Ela acha que o mundo gira em torno dela. Tudo tem que ser na hora que ela quer, do jeito que ela quer, senão ela chora, ela briga, ela grita, ela esperneia, não é assim? A criança, ela funciona desse jeito. Por quê? Porque ela acredita que ela é mais importante e melhor que os outros. Muitas vezes isso pode ser até visto como uma forma de egoísmo. Agora, como que esse conceito do autocentrismo a gente pode trazer como um exemplo em relação ao pai? Quem tem alguma ideia? Vou trazer uma ideia para vocês. Quando a pessoa ela acha que as suas necessidades e as suas opiniões, elas devem sempre vir primeiro no lugar das interações com o pai, sem considerar as perspectivas ou sentimentos dele. Quando a gente olha e volta lá no filme, né, para quem assistiu o filme, quem não assistiu, já vou dar umas coisas para poder assistir, que vai clarear muita coisa para vocês aí. O pai, ele tinha uma forma de contar as histórias. E que o menino até considerava as histórias como mentira. Esse não é o jeito de contar. E é tão interessante que o pai, se eu não me engano, o filho era jornalista, né? Ele escrevia também. Até teve uma cena que o pai fala assim: nós dois contamos a história, você conta de um jeito e eu conto de outro. Mas no final a gente é igual. Eu sou igual a você. Eu como você. Mas cada um da sua maneira. Então, quando nós passamos a julgar os nossos pais, né? A julgar o pai, porque tinha que ser assim, porque ele tinha que agir desse outro jeito, porque ele tinha que fazer daquela outra forma. É o lugar do autocentrismo infantil. E por que que é infantil? Porque essa atitude, ela ignora a realidade do quê? A realidade de que todos nós temos as nossas experiências e as nossas necessidades. E aí fica sendo uma visão limitada, que é a visão da criança. A criança não consegue enxergar como um todo, ela enxerga só um pedacinho. E aí tem que ser tudo para mim, mas não fez para mim, não teve para mim, não teve para mim, eu queria para mim, e tem que ser do meu jeito. E aqui eu coloco até uma situação minha que aconteceu. Nessa situação, assim, meu pai, eu sentia que era a pior pessoa do mundo. Não amava ninguém, que ele só queria saber dele, que, né? Aí vem o álcool, vem não sei o quê, lá, e a agressividade, e tudo aquilo. Então, para mim, não era uma pessoa boa, não era uma pessoa que eu devia amar, não era uma pessoa importante para mim. Não, não era. Tanto que quando morreu, ufa, que alívio. Essa foi a minha realidade, de como eu enxergava meu pai. E como que eu tive que ir desconstruindo tudo isso, que era uma realidade que a criança achava. E criança não tem realidade, criança vive no mundo da idealização, vive no mundo da Disney.
Ou ele é o pai que é o super-herói, ou ele é o vilão. Entendeu? A criança, ela oscila. Meu pai, ou ele é o vilão, ou ele é o super-herói. E como minhas máscaras foram caindo, né? Minha cara no chão mesmo, de quando eu fui percebendo e descobrindo quem realmente era o meu pai. Tem essa parte que me doeu muito? Tem. Mas eu estava presa nele, nessa parte. E enquanto eu ficava ali, presa nessa parte do meu pai, julgando o meu pai, eu não conseguia pegar essa força do masculino para ir para a vida e para fazer as coisas que eu tinha que fazer. E conforme eu fui observando, nossa, meu pai realmente, ele era uma pessoa de família. Não tem uma pessoa que meu pai não fez algo por essa pessoa. Fui buscar no coisa, vou lá olhar um monte de atestados de óbito de tio dele, de não sei quem, de não sei de quem. Todos quem que fez? Meu pai. Eu sento para conversar com meu tio, não, mas o seu pai fazia isso, seu pai era aquilo, seu pai era aquilo, seu pai. Tudo aquilo que parecia que estava falando de um estranho. Esse? Que com esse homem, não. Nunca ouvi falar desse homem, não. E aí foram fatos. E eu fui descobrindo uma outra realidade do meu pai de que eu não conhecia. Como muitas aqui, ó, igual a Regiane está colocando aqui, a criança do meu pai, o pai é o herói. E aí, para quem é criança, para a criança que o pai ele era um herói, fica difícil também entender o outro lado. Nossa, meu pai era um homem comum. Meu pai era um homem que também tinha erros. Meu pai é um homem que não fez tudo perfeito. E como é difícil de encarar isso, meu Deus, eu não posso errar. Eu tenho que fazer tudo certinho. Não posso, tem que ser as coisas tudo muito certa. E com isso, às vezes, eu evito de fazer, eu evito de arriscar. Vai falando aí, faz isso, né, Rejane? É isso aí. Eu não arrisco, porque se eu arriscar, eu corro o risco de errar. Mas como que eu vou errar se meu pai é perfeito? Eu tenho que ser igualzinho ele, perfeita também. Entende que vai ter nos dois lados? Fala, Gabi. Nessa parte que você falou agora sobre a necessidade de ser perfeita, né? De parecer perfeita, e buscar uma aprovação, eu me vi numa outra posição, porque quando eu me refiro ao meu pai, eu lembro de, num momento da vida, eu ter duas opções. Ou eu tentava fazer o máximo para tentar dar algum tipo de orgulho para chamar a atenção dele, ou simplesmente ignorar e seguir minha vida. E foi exatamente por esse caminho que eu segui. Eu fortemente não quis fazer nada que pudesse dar algum orgulho para ele, como se ele não merecesse que eu me esforçasse por ele. E eu segui totalmente, segui minha vida, segui com os meus planos, os meus alvos, mesmo sabendo que ele não gostava, não entendia. Eu sempre fui por esse outro caminho, mais desafiante, sabe? Mas eu não sei por quê. E você volta na Não sei mesma se foi situação. melhor, não sei se Olha foi como você volta melhor na eu mesma. ter seguido. Olha como você volta na mesma situação. Eu precisei ser perfeita para poder chamar a atenção. Então, se eu precisava chamar a atenção, é que de alguma forma eu já me sentia rejeitada. Então, deixa eu ter uma tentativa de ser perfeita para ver se ele olha para mim, para ver se ele me ama do jeito que eu quero ser amada. Só que ao mesmo tempo que eu tenho esse impulso de fazer, vem a dor da rejeição. E fala assim, filha, é melhor você não ir de novo, não. Porque você já sentiu isso e você sabe que dói, você vai lá cutucar de novo. Aí, para não se sentir rejeitada, eu volto para trás. Mas se eu erro e sou aquela menina que não faz as coisas direito, eu também vou me cobrar porque eu estou fazendo errado, né?
Você vai descobrir hoje como você vai se livrando disso, tá? Faz sentido isso que eu falei pra você? Faz, né? Muito bom. Então, isso, gente, é o autorocentrismo infantil, porque eu vou trazer ele de uma outra forma também, tá? Então, o autocentrismo infantil é assim. É a hora que é o eu, ignorando a história do outro, porque os nossos pais, nossa mãe, nosso pai, ele não veio sozinho. Ele vem com uma sacola. E além da sacola que ele já traz da família dele, ele tem a sacola dele. Ele vem cheio de problemas, ele vem cheio das questões deles, eles vêm cheio das. Mas como criança, a gente queria que ele viesse de mão vazia, para carregar só a gente no colo. Entendeu? Não dá para ir na feira, não dá para ir no mercado, não dá para carregar nada. A gente quer só eles para nós. E aí, a gente pode partir. Então, tem esse segundo, que é tudo eu e que eu quero, que eu quero, que eu quero. E tem um outro lado, que é a alienação de si mesma, que é o oposto do autocentrismo. É a alienação. E aí percebe que quem tem o autocentrismo também tem alienação, tá? E quem tem alienação também tem o autocentrismo. Elas não andam sozinhas. E aí vocês vão olhando assim, nossa, eu percebi que eu vivo nesse autocentrismo. Agora, vai percebendo na sua vida onde você vai vir para essa alienação, que é o quê? É quando a pessoa, ela perde o contato com seu próprio eu, no sentido de que ignora as suas próprias necessidades e desejos para agradar os outros. E aí você vai pensar com você aí, quantas vezes eu não fiz algo que eu queria muito por causa do outro? Só de imaginar o que o outro ia pensar de mim, eu já deixei de fazer. Eu já deixei de falar, eu já deixei de ser eu. Aí eu gostava tanto de andar de vermelho. Aí uma pessoa pegou e olhou pra mim e falou assim: Ai, mas você de vermelho? Nossa, como você tá chamando atenção. Ah, não sei o quê. Eu percebi que eu não agradei, que sabe o que que eu fiz? Nunca mais usei vermelho. Mas eu amava tanto usar vermelho, eu me sentia tão poderosa de vermelho, mas eu parei. Então vão pensando aí. Ah, eu tinha uma risada tão gostosa, eu sorria muito. De tanto falar da minha risada, eu sinto que eu murchei. Percebe que eu vou ignorando as minhas necessidades, a minha essência, aquilo que eu sou, para agradar o outro. E quantas vezes a gente não vai fazendo isso? Então, vocês vão colocando aí, né? E depois, na semana, conforme vai aparecendo situações, vocês vão lembrando mais sobre isso também. Muito bem, bem, bem. Então, vamos falar agora sobre o autocentrismo saudável. O autocentrismo saudável, ele não é egoísta. E como que ele funciona? É você estar em contato com o seu próprio eu, com seus valores, com seus sentimentos, assumindo a responsabilidade por eles. E o que que isso significa no dia a dia? Significa você poder fazer escolhas baseadas no que é realmente importante para você. E aí que vem o pulo do gato. Mesmo que isso signifique correr risco de desaprovação dos outros. Lembra que eu trouxe do vestido, né, da roupa vermelha? Se eu continuo usando a roupa vermelha, eu vou correr o risco daquela pessoa me desaprovar. Eu vou correr o risco daquela pessoa não querer andar mais comigo. Eu vou correr o risco de ser abandonada. Eu vou correr o risco de ser rejeitada. Então, para mim não correr o risco,
que é mais fácil fazer? Só que quando eu faço isso, eu falo para mim mesma, você não tem valor mesmo, não. Fala, Roseli. Isso puxou lá do fundo do baú. Esse primeiro, né, que você falou do centrismo infantil, né? Me fez lembrar do meu pai, depois que eu conheci ele, eu passei 5 anos sem falar com ele, né? Assim, devido ao contato, né? Que não tinha telefone. E aí, depois de 5 anos, ele chegou, e um dia ele chegou bêbado. Ele saiu com meus irmãos, né? Chegou bêbado em casa. E aí eu olhei para ele assim, ele estava bêbado ainda. Eu disse, pai, o senhor tem que ser exemplo para gente. O senhor está fazendo isso é uma coisa feia. Falei bem assim para ele. Aí no outro dia ele se arrumou, foi embora. Aí eu, meu Deus, será que meu pai ficou chateado? E a minha irmã, mana, não fala assim com ele, não. Eu disse, vocês que não tem que aceitar ele fazer isso, levar vocês para lá. Então, tipo assim, eu pensei muito em mim, né? Só que nesse meio tempo ele tinha perdido a esposa, tinha perdido o pai. O pai morreu de uma maneira, sabe, bem difícil, e saiu para comprar a vela para dia 2 de finado, e a vela serviu para ele, então era uma coisa horrível. E depois, essa parte aqui da que a gente está aprendendo agora, né? Do eu, né? Pensar em mim, me fez lembrar de quando eu conheci o José, que a gente ia casar, né? A gente estava já pronto para casar, e uma amiga veio e disse: Tu vai casar com ele? Ele é mais velho do que você. E olha que ela estava ali, né? Ela disse: Não, mas lembra do irmão lá? Ele é mais novo. Aí eu virei para ela, olhei assim, eu disse: Quem vai casar com ele sou eu. Eu estou sabendo que ele é mais velho que eu. E quem vai viver com ele sou eu. Eu vou sofrer as consequências. Eu quero casar com ele e eu vou casar com ele. E aí ela veio até pro meu casamento, né? E nesse dia a Arlana lembra, né? Ela pegou e chegou lá e queria convidar a irmã dela, não sei o quê. Aí as irmãs tinham organizado lá uma senha, né? Ela chegou lá, simplesmente disse: Tu não vai convidar minha irmã? Tu não manda no teu casamento? Aí eu falei: Não sou eu que estou organizando, é as irmãs que estão organizando, então eu vou deixar elas organizarem lá. Ela saiu e foi embora. Ela disse: Pois eu não vou pro teu casamento. Eu disse: Beleza, tudo bem. Aí, quando chegou um dia do casamento, né, ela foi. Aí ela disse: Eu não vou para tua festa. Eu disse: Beleza, vai lá para casa, fique quietinha lá. Quando eu casar, eu vou para casa e aí a gente conversa depois. Aí ela estava na festa. Mas assim, eu me senti não muito bem, né? Mas não deixei estragar aquele momento, né? Então é muito bom isso aí trazer, né? Para ver como a gente pode, né? A cada dia a gente melhorar, né? Isso me ajudou bastante, essa parte aqui. Tá me ajudando, né? Muito bom, muito bom, muito bom. É isso aí, gente. E aí, como que a gente pode é, percebe que tem 3 lugares aqui que a gente pode circular nele. Nesse autocentrismo infantil, que é aquilo que é tudo eu e eu vou fazer birra e eu vou fazer, né? O auê. Um autocentrismo saudável, que a gente vai explorar um pouquinho mais sobre ele. E essa parte da alienação. Me deixo sempre de lado e o meu foco é no outro. E é em tudo, gente. É desde, eu preciso de terapia, mas eu pago para todo mundo, menos para mim. Eu preciso de um sapato novo. Aí eu vou no shopping, compro para todo mundo, mas não compro para mim. Eu preciso me alimentar bem. Aí eu resolvo a vida de todo mundo, mas eu não resolvo a minha.
Eu tenho solução para o problema de todo mundo, mas eu não tenho solução para os meus problemas. Então, tudo isso faz parte dessa alienação, porque essa alienação de si mesma. Gente, perguntaram para mim qual é o meu prato preferido. Nem eu sei direito. Quais são as minhas frutas? Qual que é no seu, entendeu? Toda essa parte que é uma forma de você, de alienação. Fala, Ianca. E eu acho que talvez essa alienação ela vicia a pessoa. Porque você fica tão. Não, chega um momento que você vai pensar em você, não, vou fazer logo pro outro, tal hora eu paro pra fazer o que eu tenho que fazer pra mim, vou fazer tal coisa. Então você acaba ficando num ciclo ali que na hora que é pra tu parar pra ti, tu não faz. É uma coisa que eu tô assim, lutando, tirar um tempo pra mim. Até mesmo pra fazer o exercício, né? Eu até ia falar isso no início que como você deixou um intervalo de um encontro para o outro, assim, eu achei fundamental para você pensar, porque eu realmente falei, não, eu tenho que pensar no assunto hoje, porque a gente precisa desse intervalo para o nosso cérebro se concentrar. E aí eu tô aproveitando para tirar esse tempo para mim, para fazer uma coisa a mais para mim. Nem ouvir música, nem nada, que é para eu pensar, ouvir os meus pensamentos, né? Porque senão você fica viciado nisso. É isso. E exatamente esse espaço de 15 em 15 dias para isso. Porque se a gente colocasse que fosse uma vez por semana, o tempo seria curto para vocês processarem tanta informação. Ao mesmo tempo, você teria também a mesma segunda-feira para você sentar e fazer, porque que a gente estaria aqui, você está com você fazendo isso com você. Então, vou separar as segundas-feiras, tal hora para me fazer isso. Você tem esse espaço também, durante esse período para você fazer. Fala, Lana, eu vou ler aqui, Gabi. Isso que você falou e a Ianca comentou agora sobre alienação, ela está relacionada, então, ela é mais forte, digamos assim, para mulheres como a gente daqui do grupo que não tem pai Como que presente. repete de novo, deixa eu entender. Isso aí que você falou aí da alienação, então, podemos dizer que ela é mais forte para mulheres que não tiverem esse pai, essa figura masculina presente? Depende. Depende de como foi encarado isso dentro de você. E como que você vai saber? Você vai analisando o que acontece no dia a dia. Como que eu me comporto, como que eu ajo. Porque, na verdade, gente, é como se fosse uma moeda de dois lados, entendeu? Ou eu fico só comigo ou eu fico só com os outros. E o autocentrismo, né? Autocentrismo. Que para ele ser saudável, ele não é egoísmo, mas sempre pôr o outro na frente. Pelo menos eu tenho muito Sim, isso de sim. E aí tem um contexto também, só prejudicar a casa e tudo, entendeu? isso. E tem um contexto religioso também que incentiva muito a isso, né? A estar sempre colocando o outro no primeiro lugar, em salvar o outro, em fazer pelo outro. Então, existe isso também, tá? De que o irmão vai morrer pelo outro irmão. Então, isso. Então, tudo isso vai colocando, né? Como a gente vai colocando na balança. Então, já tem isso, e toda semana a mesma história jogando na cabeça. Mas, ao mesmo tempo, a Bíblia fala assim: peraí. Ame o próximo como a si mesmo. Eu tenho que me amar. Só que muitas vezes esse lugar do amar vai para esse autocentrismo infantil. E aí não é saudável. Ou ele pula lá para o outro lado, que é da alienação. Então tá bom, eu vou amar todo mundo, eu vou fazer por todo mundo, e eu, às vezes, nem na lista não tô do que fazer. O autocentrismo, quando ele é saudável, que é você olhar para você, peraí, quais são os meus valores? Como que é que eu vejo esses sentimentos? Na hora que eu vou tomar uma decisão, eu olho para aí. O que que vai ser melhor para mim? Eu estou me colocando em primeiro lugar. E isso não é ser egoísta. Até porque se não tiver você, não tem o resto também. Então, Então, é a hora que você olha para isso e você assume a responsabilidade
pela sua escolha. E por que que é assumir uma responsabilidade pela sua escolha? Porque nem tudo que a gente vai escolher vai agradar todo mundo. Então, quando eu tenho que assumir a minha escolha, eu tenho que ter bem claro que eu vou sim correr o risco de ser desaprovada por alguém. E aí, se eu for desaprovada por alguém, como que eu vou ficar? Sabe aquela hora que eu vou trazer até tirar um pouco de pai e de mãe, eu vou trazer lá para aquela amiga. Sabe aquela amiga, amigona? Aí você vai para algum lugar e vocês estão fazendo alguma coisa, ou nananã, e aí você não quer fazer aquilo. Meu Deus, eu não quero comer pizza hoje. E ela insiste que vocês vão ter que comer aquilo, vocês vão ter que fazer aquilo. Aí o que que você faz? Você faz. Mas você não queria. Mas para não desagradar a amiga, não se sentir desaprovada pela amiga, você vai lá e faz. A contragosto. E aí depois, como que eu faço? Mas é como eu não assumo a responsabilidade. Eu jogo, aí eu passo mal, porque eu comi um negócio que eu não queria. Aí, em vez de eu assumir a responsabilidade eu que quis aquilo, eu jogo a culpa na amiga. Mas sem a amiga saber, claro, né? Porque se ela souber, aí o bicho pega. Mas sem ela saber, né? Aí eu vou lá, ai meu Deus, ó, eu fui lá e aí eu tive que comer, porque se eu não comesse também, ela ia ficar chateada, e porque disso, aí eu arrumo um monte de desculpa. E toda vez, gente, pensa assim, toda vez que eu arrumo desculpa e eu tento justificar algo, eu não estou assumindo a minha responsabilidade. Porque Faz quando eu muito sentido. Faço justifico, isso em casa, né? Com a amiga. eu jogo aquilo para. Aquele pastel me deu indigestão, eu nem queria comer isso, eu comer uma salada, algo assim. Faço muito isso, infelizmente. Entendeu? Mas E aí eu eu olhar falo, para ele. esse cronograma, se a gente se permite mesmo, faz muito efeito na gente. Eu perguntei para que às vezes aponto assim, ó, quem não tem pai, a figura paterna sempre acaba tendo um índice um pouco maior, né? Isso que eu perguntei. Mas que faz sentido isso que você está trazendo para a gente, esses encontros, né? De ter começar a perceber os reflexos, trazer para a compreensão e hoje começar a alinhar isso para trazer para a sabedoria, para pôr em prática, né? Para mim fez sentido. Olha, hoje eu tinha muita coisa para fazer na casa. Eu olhei na minha lista, era cuidar da casa. E aí eu disse, gente, aí eu lembrei da ilustração que você fez da mangueira que vai, jorra tudo, molha tudo, menos o vasinho que estava precisando. E aí de manhã eu tinha dito assim para o meu marido, ai, eu tô precisando de ti, eu tô perdida, tava me sentindo assim aérea. E aí depois, enquanto eu lavava, terminei de limpar a louça e varrer a casa, eu falei assim, não, se eu não tô bem, eu tenho que me cuidar, eu tenho que molhar esse vasinho que tá seco aqui. Então eu só fiz do básico mesmo, necessário, coloquei um desenho para menina, tomei um banho, hidratei meu cabelo, me ajeitei para cá. Só não consegui fazer as pazes térmicas. E aí aquela sensação de realização veio. Depois eu nem lembrei que eu não estava me sentindo bem, porque sempre priorizando outras coisas, aí vai se deixando ali de lado, assim, largada, abandonada. Mas é verdade. Obrigada por trazer esse esclarecimento para essa percepção para a gente se olhar mesmo. Espera lá, estou aqui, não estou bem. Por que eu não estou bem? Eu fiz isso hoje. Eu não estou bem. Se eu não estou bem, eu vou fazer. O que que eu posso fazer por mim? Não, tomar um pombo, tratar no cabelo. Fiz um É, sérum natural e fiquei massageando. é um olhar para si. E por que que eu trago isso para vocês, gente? Muitas vezes a gente quer avançar na vida. Eu quero avançar nos meus negócios, eu quero avançar sabe? Eu quero namorar, eu quero casar, eu quero sair daqui, eu quero sair dessa cidade, eu quero estudar, a gente tem um monte de sonhos. E muitas vezes a gente não consegue realizar esses sonhos. Você sabe por quê? Não é por falta de capacidade, não é por falta de força do pai, não é por falta do amor da mãe.
é porque vocês não têm permissão. E o que que é ter permissão? Gente, eu não posso. Se eu for, como que vai ficar tal pessoa? Se eu fizer, o que que vão falar de mim? Ai, mas aí eu tenho meu pai e minha mãe que eu preciso cuidar deles. E se eu for para onde eu quero morar, como que eles vão ficar sozinhos? Eles não vão dar conta de viver a vida sozinhos. Ai, mas se eu tomar uma decisão e resolver fazer aquilo, ah, não, eu vou arrumar uma briga com meu marido. Então é melhor ficar quietinha aqui no meu canto e não fazer o que eu quero. Mas se eu falar para aquela amiga que aquele negócio eu não gosto, ela não vai mais gostar de mim. Entende que é o não ter permissão de ser eu? Não ter permissão de andar do jeito que eu quero? Não ter permissão de dar risada na altura que eu quero? Não ter permissão de fazer aquilo que eu quero? E com isso eu vou querendo ir para a vida, mas eu vou carregada com um monte de coisa, de obstáculo, de pressão, de disse, de me disse. Vocês pararem para olhar histórias, não sei quem tem esse costume, ou quem assiste de vez em quando, pegar biografias de pessoas que mudaram, né, que mudaram o contexto, que mudaram de vida, que, né, essa semana mesmo o Matheus estava assistindo, pode, Rê? Estava assistindo um filme de a vida do Ayrton Senna, né? Todas as pessoas que conseguiram ter algo a mais na vida foram pessoas que tiveram que falar assim: eu me permito fazer aquilo que eu quero. Até para ganhar dinheiro, você precisa se permitir ganhar dinheiro, senão o dinheiro não vai chegar de jeito nenhum. É preciso você se permitir ser feliz. Sabe por quê? Que às vezes você vem de um sistema de que as mulheres não são felizes. Você vem de um sistema onde as mulheres elas não são felizes no casamento. Então é melhor eu também não casar, porque senão meu casamento também não vai ser bom. Só que eu posso me permitir. Gente, olha, muito obrigada, valeu para vocês, só que agora eu vou fazer diferente. Depois, Gabi, você repete aquela frase, papai, eu como você. Eu como você, aí você vai trazer mais elementos. Eu como você, muitas vezes me sinto rejeitada. Eu como você, e aí todas as coisas que você percebeu que você faz igual a ele, você vai falar a mesma coisa, sabe? Eu como você, olha, pai, eu sou igual a você. Mas, aí você coloca pequenininha perto dele. Me abençoe para que eu possa fazer um pouco diferente. E aí você vai falar que eu possa me sentir amada. Você vai falar tudo o contrário, sabe? Tudo aquilo que você quer? Me abençoe para que eu possa me sentir amada. Me abençoe para que eu possa ser vista. Me abençoe. E tudo aquilo que você quer. E você vai perceber a diferença que isso vai fazer em você. Porque eu concordo, ok, papai, é assim mesmo. E muitas vezes eu ajo exatamente como você. Mas a sua vida é a sua. É como se a gente tivesse assim, ok, tá bom, já entendi. Só que agora a sua vida é a sua e a minha vida é minha. Você é você e eu sou eu. Eu desvinculo. E aí eu me coloco pequenininha, já, ok, papai. Só que agora é o... Fala, linda! Fala, Rê! Quer que eu leia aqui? Ah, tá, entendi. Eu vou ler aqui. Meu sonho era fazer faculdade e sempre deixei isso para depois. Pensei nas minhas filhas primeiro. Decidi, ano que vem começo. Estou com a matrícula feita, mesmo que a minha filha não está fazendo a dela, mesmo que a minha mãe não estando muito bem da memória. Eu preciso, eu quero e eu estou feliz assim. Esse é o meu momento. Não me sinto mal, muito pelo contrário. É exatamente sobre isso, Rejane. Quantas vezes a gente vai deixando para depois por um monte de coisa? Ah, eu não vou fazer agora porque
vou casar. Ah, eu não vou estudar agora porque eu tive um filho. Ah, eu não vou. Sabe esses montes de porquê que a gente coloca? As justificativas que a gente coloca daquilo que a gente não quer fazer e vai arrastando pela vida inteira e não faz o que tem que fazer? É começar a parar para pensar, bem, peraí, quem que eu tô colocando? É como se eu tivesse com um monte de coisa que cada hora eu coloco um saco nas minhas costas, sabe? Quanta gente que eu tô tentando carregar e eu não consigo fazer o meu. Quantos anos você tá agora, Regiane? 51, boa ideia. Ó, você Sabe que entende? houve uma coisa que Ah, quando estava conversando com a menina lá da faculdade, né? Ela me falou uma coisa e eu falei, gente, ela é bem novinha. Ela me falou uma coisa que me fez cair a ficha. Eu falei, nossa, mas são 5 anos. Ela falou assim, mas esses 5 anos vão passar de qualquer forma. Daí eu falei, é verdade. Já passaram tantos, né, comigo sem fazer nada. Então, esse é o momento. é isso. É isso aí. E é um exemplo, gente. E é um exemplo. Não importa quantos anos a gente tem. Se a gente tem um sonho, a gente precisa ir atrás dele. Eu conheci uma senhora que estava com 75 anos. E ela estava fazendo a quinta faculdade dela. E você fala, o que que uma pessoa já trabalhou, já está aposentada, e vai ainda fazer faculdade, ainda quer fazer, está estudando, porque era a vontade dela. E que todo mundo olhava para ela e falava assim, nossa, mas para quê? Para quê que você quer de novo? Para quê? Vai ficar em casa, vai vaciar, vai fazer não sei o quê. Ela falou, não, eu me divirto estudando, eu gosto. Mas percebe que vem essa rejeição, vem esse, né? Não tô agradando, essa desaprovação. Parabéns, Rê. Parabéns por superar. Entende, ó? Ok, é o que, ó. Você Obrigada. não fazer faculdade não vai colocar sua filha na faculdade. Não vai fazer sua mãe Sim, melhorar. E não vai fazer o tempo parar. é, Mas vai te tornar uma pessoa diferente quando você terminar. sim. E E não só assim, eu quando terminar, acho penso que todo dia, que né? assim, Cada isso dia. porque isso daí traz uma frustração de não ter feito aquilo que você queria fazer, entendeu? É isso. Então, Muito bom. eu não Fala, sei o que eu vou fazer com isso depois, mas você tá fazendo o quê de faculdade? psicologia. Fia, até com 90 anos, seu tic-teco funcionando, com isso você trabalha. É. Mas assim, eu posso nem trabalhar com isso, mas eu posso, que eu sei que eu posso, de repente fazer um trabalho voluntário. Eu tenho muito contato com criança que tem problema, sabe? E eu gosto muito. Então, quem sabe, né? É isso. Desfruta, aprende bastante, né? Vive bastante esse universo. E depois você pensa o que você vai fazer com isso. Não tem problema, É, não. é, Vai só essa satisfação de fazer, gente, eu estou fazendo aquilo que eu é, sempre quis fazer na minha vida. É realizar um é, sonho, filho, é maravilhoso. sim, é. Parabéns. Fala, Gabi. Obrigada. Eu queria compartilhar uma conquista pessoal que eu tirei do papel há umas 3 semanas, mais ou menos, e que eu percebi que o motivo de eu não fazer isso era muito o medo de como eu ia ser vista errando. E esse medo de ser vista errando me paralisava. Que eu sempre quis ser fluente em falar inglês, mas eu nunca consegui e tive as oportunidades, várias oportunidades para isso, cursos, mas quando se tratava de finalmente falar, eu tinha um branco e eu desisti, né? Desisti de muitos cursos, não concluí. E aí, umas semanas atrás, eu tomei a decisão de que eu ia voltar e fiz um trato com um amigo meu que é professor para ajudar ele também a divulgar o trabalho dele.
mas que eu ia postar essas aulas, errando e falando, e eu me senti muito bem de ter conseguido, muito bem. Eu estou me sentindo muito bem, porque realmente é muito bom não ligar para o que as outras pessoas pensam nesses aspectos, né? É uma liberdade tão boa. Uhum. E aos pouquinhos que a gente vai conseguindo conquistar isso, viu, gente? Não é de um dia para o outro, não é em todos os aspectos e não é com todas as pessoas. Mas aos pouquinhos a gente vai conseguindo conquistar esse novo lugar, tá? De é interessante, né, Gabi, que parece que a gente vai se sentindo mais a gente, né? Dá essa fortaleza, assim, de, ai, eu posso ser eu, gente, tem coisa mais gostosa do que ser eu? Você vai chegando nesse lugar de pouquinho, viu? É, Falianca, É, parabéns, Gabi. eu Ah, ia só falar para perguntar, só uma coisa para Gabi. Gabi, você vai fazer isso, você vai colocar no YouTube, você vai fazer isso aberto, fechado, Eu, como que é? eu tô colocando no WhatsApp e no Instagram. Eu gravo a minha aula, alguns trechos, e aí eu posto. Mesmo tendo um monte de branco, errando, só postando. Muito bom, muito bom. Sugestão, já abre um canal do YouTube e começa a colocar isso no YouTube, a sua aula completa, do jeitinho que for, viu? Legal. É Boa bom que a gente vai ideia. aprender. A gente já tem uma professora de inglês, gente! Uhum, verdade. Muito bom. Falianca. É interessante que você falou assim, como que a gente se sente mais nós mesmos. Mas às vezes, assim, a gente idealiza uma coisa que a gente quer ser. Sendo que a gente pode ser isso, mas a gente sempre arruma um empecilho. Tem um filme que é uma comédia, né? Que é Sexy por Acidente. E esse filme é muito engraçado, porque a moça do filme, assim, ela não é gorda, ela é bonita. Só que ela não se acha bonita. E aí ela sofre um acidente, bate a cabeça, e aí quando ela tipo, acorda, né, da batida, ela se vê no espelho e ela se acha completamente diferente. Só que pra gente ela é a mesma atriz, continua do mesmo jeito. E é interessante que parece que liga o botão nela, que ela começa tipo assim, ela se sente mais bonita, então ela começa a dançar mais e tal, tal, tal. Aí tem um cara que se apaixona por ela do jeito que ela é. Aí tem um dia que ela não quer encontrar com ele porque ela acha que ele vai ver uma outra, uma outra pessoa. E eu achei interessante porque, assim, a gente pode ser quem a gente quiser se a gente colocar isso na nossa cabeça. Então, eu também, a Gabi, ela me deu esse impulsionamento também para fazer coisas diferentes. E aí eu tô fazendo um novo hobby, que eu quero fazer uma bolsa de miçanga, né? Comprei o negócio, comecei a fazer a bolsa de miçanga agora. E aí eu falei assim, meu Deus, bora ver se vai dar certo, né? Mas eu falei, a minha mãe até disse assim, minha filha, tu vai conseguir, não tem segredo tu fazer isso aí, é só tu ver o vídeo, tu vai aprender. Eu falei, tá bom, vou fazer. Então, isso me deu uma coisa assim, poxa, eu não preciso tanto me impedir de fazer as coisas, eu posso fazer, eu posso dar o meu jeito, eu posso me sentir bem, né, do jeito que eu tô. E eu acho que isso muda até a visão das outras pessoas, assim. As outras pessoas vão ver que você tá melhor, e aí isso acaba, sabe, uma iluminando a outra, assim. Tipo, por exemplo, ver os avanços de cada uma de nós aqui no grupo dá esse gás na gente. É isso mesmo, é isso mesmo. A Ilana não estava aqui num dia, né, que a gente comentou o encontro né, sobre ela, sobre todos os projetos dela tá lá na feira, dela tá fazendo, dela tá o Instagram, e ela falando, e ela fazendo reportagem. Então, assim, tá. Isso daí anima todo mundo, filho. Deixa todo mundo, ai, é feliz. Nossa, você viu a Ilana, que legal. Então é muito gostoso. Então, ver a conquista de cada uma de vocês é delicioso, gente. É bom demais. E realmente vai incentivando uma a outra, né? Esse filme que você trouxe, né? é, a sensação é assim, eu sou gorda, eu não tenho o corpo, né? Eu não sou bonitona, eu não sou sexy, eu não sou atraente. E aí, nesse de bater a cabeça de tudo acontecer, até um concurso de Miss ela ganhou. E quem olha assim no filme, gente, o que que essa mulher tá lá ganhando? Mas o, o-
a vitalidade dela, o carisma dela, né, o sorriso dela, eu sou assim, gente, eu sou assim, olha como eu sou, olha como eu sou linda. desse jeito. Então, isso faz realmente toda a diferença, né? Dá para a gente terminar isso aqui, o equilíbrio entre eu e entre os outros. É esse equilíbrio que a gente precisa chegar, né? Esse autocentrismo saudável, o que que é? Né? Eu vou trazer duas frases para vocês. Ele implica você viver de acordo com seu verdadeiro eu, sem manipular os seus sentimentos e nem o dos outros. É o que é. Quantas vezes você está com raiva e você engole essa raiva? E você não quer demonstrar essa raiva? Quantas vezes você está indignada com alguma coisa e você finge que não está nem aí? É alienação. Quantas vezes alguém fez algo que você não gostou e você chegou nessa pessoa, olha. E aí tem os dois lados, né? Ou eu vou para aquele algo que você tenta. Olha, você fez isso e isso e isso, viu? E a gente tá levando para o contexto do pai. Olha, pai, você, quando eu era criança, bababá, e você fez isso, e você me abandonou, e você. Ou eu vou para aquele outro lado lá. Ah, vou nem ligar mais. Já sei que não é assim mesmo. Ah, deixa para lá. Mas eu ignoro as minhas necessidades. E no outro eu acuso. Então, como chegar nesse equilíbrio? Pai, eu sinto muito, mas eu queria tanto que tivesse sido diferente. Eu queria que fosse assim, assim, assim e assim, mas não foi. Eu entendo que a realidade foi essa e essa. É aí que a gente precisa chegar, mas cada uma vai chegar no seu tempo e da sua maneira. E vai chegar em todas as questões referente ao pai, de uma vez? Não, não vai. Hoje eu vou trabalhar uma coisa, seria bom, né? Andressa, seria maravilhoso. Mas eu sou bem clara e olha, não vai. Entendeu? Não vai. Vai chegar, vai lá. Quantos anos eu estou trabalhando isso? E às vezes me pego de novo vou lá. Gente, eu pensei que eu já tinha resolvido tudo com meu pai, com a minha mãe. Não, tem mais isso. Fala, Neuli, eu vou mandar para você ativar o som. Enquanto a Neuli vai tentando abrir ele. Ah, conseguiu. Ai, já. Aí. Então, Marisa, sobre esse. Boa noite, primeiramente, né, a Boa todas, noite. a vocês. Estou muito feliz de estar aqui, não é, participando, aprendendo. Bora quietinha aqui, mas a experiência das meninas aí, de todas, tem contribuído muito para o meu aprendizado, para entender, né, também o que está acontecendo comigo também, não é? Nesse projeto Pai. Excelente, Marisa, parabéns. Agora, na questão de dizer, pai, isso, algumas das que estão aí já não têm os seus pais presentes, né? Muitos já faleceram ou estão distantes. Então, na questão de falar com o pai, a gente pode falar no interior, não é isso? Sem precisar. No caso, eu moro próximo ao meu pai. Então, não precisa eu falar para ele, né, essa questão. Até porque, Gravou. falo, não é? Também, até porque ele entender e para eu me resolver, mas ele não vai entender. E para ele ser trabalhado nisso, nessa questão, não é verdade? Então, quem precisa trabalhar sou eu.
com eu, na questão pai, não é isso? Então eu tenho que falar para mim, para que eu possa me equilibrar nesse sentido na questão pai, não é isso? Isso, Não sei se muito eu me bom. dei a entender aí para você. Deu sim. Foi muito bom você trazer E isso. Como eu tô acostumada já com algumas aqui que a gente já fez outro de mãe, de não sei do quê, da criança, então uhum, muitos já sabem desse processo, né? Aí, mas tem sim. gente nova, Marisa. Então, como que funciona isso, né? Esse é um processo interno da sua percepção a respeito do seu pai. Não tem como a gente mudar o outro. Sim, Não tem como eu mudar o outro, né? Ah, por exemplo, todo o trabalho mesmo que eu fui fazendo referente ao meu pai foi depois que ele faleceu. Tinha como eu ir lá e falar com ele e fazer uma coisa? Não, faleceu. Mas eu tenho que curar ele dentro de mim. hum, Qual é essa representação de pai que eu tenho aqui dentro de mim? Como é que eu olho para esse pai? Como é que eu sinto esse pai? Como que ele impacta na minha vida hoje, nas minhas relações? E por que que é aqui? Porque adianta eu ir lá e brigar com ele do que ele devia ter feito ou deixado de fazer? Vai mudar alguma coisa do passado? Não. Mas eu preciso trocar essa sensação que eu tenho aqui dentro de que faltou. A sensação da criança de que eu queria mais. E aí, no próximo encontro, a gente vai integrar tudo isso, né? De como fazer a partir de agora. Então, para a gente terminar aqui, esse auto. Então, entendeu, Dani? Realmente, é sim, eu comigo mesma, é eu que vou precisar é, olhar para isso. É esse lado meu adulta que vai olhar para essa criança, porque tem uma criança ferida aí dentro, que busca esse pai até hoje. Eu tenho uma criança aí que busca ser pai até hoje. E busca onde, né? Como a gente viu nos relatos hoje. Vai buscar em várias coisas. Busca no marido, busca na profissão, busca em diversos outros lugares. Busca essa proteção e essa segurança do pai. Às vezes busca até boicotando a vida. No sentido de, a criança, você tá vendo? Por causa de você, eu não faço nada na minha vida. Por causa de você, eu não prospero. Ó, por causa de você, viu? Porque eu não tive, porque não sei o quê. Então, isso também é uma forma de eu me colocar no primeiro, ó, tá vendo? A minha vida nunca foi pra frente. E eu jogo a culpa, não. A culpa é sua. Então, é eu curar isso dentro de mim. É como eu olho para isso hoje. E quando a gente vai para esse olhar para si de uma forma saudável, é você viver de acordo com o seu verdadeiro eu, sem você manipular os seus sentimentos e nem manipular os sentimentos dos outros. É respeitar a si mesma, mas também dar consideração e respeito aos outros. No exemplo, vamos trazer o exemplo prático no relacionamento do pai. Significa que, por exemplo, vamos colocar que meu pai está vivo e que eu posso conversar com ele. Significa que eu vou conversar com meu pai como adulta. E como adulta, eu vou ouvir e valorizar as opiniões dele, mas eu também vou expressar as minhas próprias necessidades e sentimentos de maneira honesta. E a conversa que o pai e o filho têm naquele filme traz exatamente isso também. De ter como adultos uma conversa honesta. Então, o filme traz um modelo legal a respeito disso também. Então, é a gente entender assim, é como se fosse uma moeda com dois lados, sabe? De um lado eu tenho que cuidar de mim e do outro lado eu tenho que considerar os outros. E uma moeda, ela só é uma moeda porque ela tem as duas faces. Ambos os lados são importantes. É importante eu considerar o outro, mas também é importante eu considerar a mim mesma. Quando a gente traz para o pai, é importante eu entender a história do meu pai e um porquê que ele ter feito aquilo e como que ele agiu. Ok, mas também é importante eu olhar também para minha criança.
que de alguma forma sofreu, que seja pela ausência de não estar ali, que seja por estar ali, mas ser agressivo, por seja por estar ali, mas emocionalmente não tá, por seja por estar emocionalmente, mas na hora da mão da massa, de fazer dinheiro, de ter postura dentro de casa como um homem, né? Do masculino, também não teve. Então, e lembrar, né? A moeda tá lá. Quando um dos lados está distorcido, né? Como lá ou do autocentrismo infantil, ou como a completa alienação, não tem equilíbrio. Então, para a gente conseguir ter esse equilíbrio, é saber que tem essa moeda e que essa moeda tem os dois lados, que a gente vai precisar olhar para os dois lados. Muito bueno. E quanto mais a gente Sim, vai trazendo para esse lugar, mais a gente vai sendo autêntico, a gente vai sendo, é, a gente vai trazendo respeito primeiro para si própria. E aí esse respeito depois vai espalhando. Eu lembro que até hoje não li o Livro das Moedas. Gente, é um livro maravilhoso, que para quem está nova aqui e que quer ler um livro muito bom, é esse Livro das Moedas. Tem gente que virou quase PhD aqui desse livro já. Ai, cadê? Sim. Onde estão as moedas? Ele é um livro bem pequenininho, pequenininho, pequenininho mesmo. Ele tem, deixa eu ver quantas páginas. 60 páginas no total. Mas ele traz um conhecimento riquíssimo, é, de como a gente pode. Tanto que é a própria capa, né? Ó, você vê o pai e a mãe e a criança aqui no meio. A gente leu ele no Clube do Livro, o pessoal já tem aqui. Quem não leu e quiser ter uma boa leitura, ele é bem interessante, viu? Para lermos. O que que nós vamos ter de para a semana, né? Até o nosso próximo encontro. Eu vou mandar um presente para vocês. Esse presente vai ser para vocês. Vocês não vão usar tanto a cabeça, vocês vão usar mais o sentir, tá? Então eu vou colocar, acho que amanhã eu já coloco para vocês lá. Façam, sabe? Dedica um tempinho pensando nisso, sabe? Deixa eu olhar para mim e trazer para o sentir. Anotem quais vão ser as percepções de vocês, de como vocês vão ficar depois disso que eu vou mandar para vocês. Acho que está na hora de fazer. Podia até fazer aqui ao vivo, mas eu acho que vai ser legal. Depois cada uma faz. E anotem, tá? As percepções que vocês tiverem, depois que vocês fizerem aquele lá, esse que eu vou mandar para vocês. Beleza? Um certo medo me abate. Ai, Cris. Respirem e que deu certo. Lia, você tá lindona hoje, Lia? Obrigada. Você tá com um brilho diferente hoje. Tá gostoso de ver. Muito bom, muito bom. Gente, alguém quer trazer alguma coisa, falar alguma coisa antes da gente terminar? Queria ouvir a Diva. Diva, fala pra mim como que você tá. O que que você tá achando? Como que você tá vendo tudo isso? Tô um pouco assim, tipo, fora do contexto, porque assim, tipo, como você falou, né? Algumas meninas aí já tiveram várias experiências diante, né? Tipo, da mãe. Porque quando eu entrei, eu tava voando. Assim, tipo, de agora, né? Com o pai, é que eu tô tentando me ajustar. Aí, como teve uma menina que falou aí, né? Que assim, tipo, eu perdi meu pai quando eu tinha 17 anos. Mas assim, o meu relacionamento com ele
morava lá dentro de casa, mas era aquela pessoa muito, eu falo, meu Deus, distante também, porque não é aquela coisa de dar carinho, nada. Só que eu me lembro que eu morava na praia. De 5 para 6 anos, eu ia morrendo afogada. Foi ele que me salvou naquele momento. Então, é essa visão que eu tenho dele, só isso assim, tipo, né? A lembrança que eu tenho dele, tipo, ele me dando a mão e eu ali também pra tentando, tipo, ele era a minha confiança ali. E aí é isso. E eu também eu sei que eu sou muito tímida, viu? Mas assim, sei, tô crescendo porque assim, quando eu via todo mundo aí falando alguma coisa e eu sem nada, tipo, dava aquele branco, fica com vergonha que depois eu ficava, meu Deus, hoje não vou ficar aqui não. Vergonha. Só que hoje assim eu já não tô mais, assim, tipo, assim, tô tentando, tô indo, tô fazendo, tô crescendo, digamos assim, né? Tô fazendo progresso. Isso aí. Não tô conseguindo fazer exercício, tô conseguindo, embaixo aquele calor, aquele desespero, eu tenho que parar, ansiedade também, mas eu tô indo, tô aqui. Olha que interessante. A diva divando. É isso aí. Muito bom, muito bom. Parabéns, diva. Parabéns pelo. Tem uma hora que a gente precisa se olhar mesmo com um pouco de carinho, sabe? Com um pouco de compaixão. Para algumas, tudo isso que a gente está vendo aqui, né? Acredito para a diva também, que é, né, tá pouco tempo aqui com a gente, é, é novidade, né? A Gabi que também que entrou agora há pouco, né? Muitos que entraram agora há pouco, é novidade esse olhar. E aí a gente chega num lugar assim, peraí, eu não tô entendendo nada. O que eu tenho que fazer? Como é esse negócio de sentir, gente? Não, nunca parei para parar. Ah, para ficar pensando, para ficar sentindo, para ficar escrevendo, pra voltar lá atrás, escrever coisa. Nunca parei para pensar nisso. Então, tem hora que a gente vai precisar fazer isso mesmo, sabe? Vai lá, não parar, mas também achar o seu lugar interno, o seu espaço interno, sabe? Hoje eu vou responder, mas eu vou responder uma pergunta só, que é o que dá hoje para me fazer. Não dá para me fazer todas. Ah, não, hoje eu vou fazer outra coisa. É como a Arlana trouxe, né? Precisava limpar a casa, mas eu não vou só fazer aquilo. Eu vou mexer na casa, não, mas eu também vou mexer em mim. Entende? É os dois lados da moeda. Olhar para os dois lados. Então, hoje eu consigo fazer uma, vou fazer só uma. Gente, eu li a pergunta, e é interessante que é assim, às vezes a gente lê a pergunta e não consegue responder, não é? Acho que várias já passaram por isso aqui. Você lê a pergunta, você relê a pergunta, você vai lá frase por frase de novo e empacou e eu não consigo responder nada. Aí você pensa que você não fez nada, não é assim? Não avancei, travei, parei. Só que internamente você mudou uma montanha do lugar. Você pegou algo que você nem sabia que existia dentro de você e começou a mexer nisso lá dentro. E quando você menos esperar, as respostas elas vão começar a aparecer. Como que? Do nada. Uma frase de alguém, às vezes no encontro aqui, uma falou uma coisa, você, gente, eu não tinha pensado nisso. Então, mesmo que vocês não respondam as perguntas, né, que não venha a resposta, pelo menos leia. Leia aquilo, vê o que que aquilo tá. Sabe? Porque você traz a informação para dentro de você. E aí o seu cérebro, o seu corpo, ele vai dar um jeito de trabalhar isso aí dentro de você, tá? Então, mesmo que travei, deixa isso entrar. O outro que eu vou mandar para vocês, eu sei que vai ter gente que vai travar também, tá?
Então, insista. Fala assim, resistência, vamos junto comigo. E vai junto, tá? Ele vai ser mais profundo ainda. Mi, como que você tá, Milena? Eu acho que eu tô gripada. Diva, divando, continua, viu, Diva? Maravilhosa. Obrigada. Obrigada a você. Porque a Mi hoje eu senti ela longe. Tô um pouquinho longe, essa semana foi bem puxada, mas é muito esclarecedora, para dizer a verdade. No início da semana eu tive uma conversa com meu pai. Não foi uma conversa, né? De certa forma, porque era algo que eu estava adiando sempre, né? Mas eu sempre pensava como quando eu pensava no meu pai, eu sempre pensava em alguém muito grande, a um ser além de mim que eu nunca ia conseguir me igualar. E por conta disso eu senti um medo muito grande, né? De certa forma, eu senti um medo de falar, de sempre dar alguma resposta para ele, como se eu fosse, como se ao fizer isso eu fosse a pessoa mais desrespeitosa do mundo, né? Então, o que ele falava é a palavra final. Só que depois de um tempo, né? Depois que a gente começou aqui, eu passei a ver que não, né? E assim como eu, ele também era um ser passível de erro, né? E eu vim observando isso há um tempo. E quando foi terça-feira, ele tinha mandado, encaminhou um áudio para minha mãe, né? Falando coisas sobre mim, né? Só que eu fiquei muito chateado, porque eu pensei assim, se o problema é comigo, por que que ele não fala comigo, né? E por um segundo de coragem, nesse segundo de coragem, eu peguei e mandei o áudio que ele tinha encaminhado para minha mãe. Eu peguei esse áudio e encaminhei para que ele soubesse que eu tinha ouvido aquele áudio. E eu falei o que eu queria falar, o que estava travado na minha garganta. Eu falei que aquilo não era certo e que eu estava fazendo o meu melhor nas minhas condições e que ele não estava reconhecendo, né? E eu sempre observei isso, que por mais que eu e minha irmã fizesse para ele, ele não reconhecia, né? Então, não querendo dizer que ele era um pai ruim, não era isso, mas aquilo estava me deixando mal. Então, foi isso que eu falei para ele. E eu estava esperando a resposta que ele falasse. Só que, para minha surpresa, ele não falou nada, ele não respondeu. Ele ouviu o áudio, ele foi tentar se resolver com a minha mãe, mas para mim ele não deu resposta, né? Então, assim, ele quis trocar de assunto, ele quis jogar uma outra coisa. Depois de um outro áudio, ele me encheu de elogios, falou que eu era isso, mas diretamente sobre o assunto ele não quis tocar, né? Eu acho que ele viu que eu estava já notando, sacando a pessoa que ele estava sendo comigo e com a minha irmã, né? Então, eu fiquei assim, bem. Eu até anotei os sintomas do jeito que eu tava, no momento que eu falei com ele, eu anotei lá no trabalho. Na hora eu até desliguei o meu celular, até falei pro meu marido que eu tinha falado com ele, né? Aí eu desliguei meu celular, eu falei, olha, eu vou desligar porque eu preciso de um tempo. Eu anotei que meu corpo estava tremendo, a minha voz estava muito trêmula, estava com vontade muito grande de chorar, eu estava com os batimentos acelerados, com medo muito grande, tipo assim, de uma resposta, de algo que fosse me quebrar no meio, por assim dizer, mas não. Eu percebi, eu acho que meu pai estava com mais medo do que eu falei, do que eu de falar para ele. E eu fiquei muito feliz de ter conseguido, porque eu nunca tinha falado assim com ele. Eu não falei gritando. Qualquer pessoa viu o áudio vai ver que eu não falei gritando nem nada. Mas eu falei o que estava me incomodando de verdade e era algo que eu nunca tinha dito para ele. Então, eu fiquei feliz, assim, porque eu pensei, quem sabe agora ele realmente veja que eu tô aqui e que o que ele estava fazendo não estava me fazendo bem. Aí depois disso, assim, acho que ele tentou, sei lá, mudar a visão que eu tenho sobre ele, aí me elogia toda vez, quer conversar, quer puxar um assunto. Mas eu sempre fico um pezinho atrás, né? Mas estou fazendo o meu melhor para tentar ver ele dessa forma, né? Como alguém que também tem os seus reflexos automáticos. E eu quero entender mais esse ponto dele, conhecer um pouco mais da vida passada dele, né?
E é isso. Que legal. Gente, sabe qual é uma chave? A Milena trouxe uma chave tão interessante. Eu vou falar, pode comentar um pouquinho, Milena, do que você trouxe? Pode? Quando você traz essas sensações no seu corpo, de tremor no corpo, essa vontade de chorar, esse coração acelerado, né? E um medo, parecia que algo ia me quebrar no meio. E realmente quebrou. Você trouxe no começo que você percebia que seu pai ele era tão gigante que eu nunca ia conseguir alcançar. Quebrou a idealização do pai super-herói. E você passou a olhar para o seu pai como um homem comum. E quando vem um tremor no corpo, ele traz muito também sobre, como que fala? Sobre traumas. E uma forma da gente liberar traumas é através do tremor. Então, mesmo inconsciente, sem saber o que, você fez uma liberação muito grande de traumas que estavam presos aí dentro de você. Então, a vontade de chorar. Se não chorou, podia ter deixado o chorar, o choro sair, sabe? Deixar ele sair também, porque você intensifica isso, né? O coração acelerado, né? Aquele medo. Nossa, meu pensei que ele ia me quebrar no meio. E qual que foi a mensagem que você passou para ele? Papai, eu cresci. Papai, eu sou mulher agora. Eu sou uma mulher, eu sou casada. Eu não sou mais aquela menininha de 5 anos. E que para o pai e para a mãe, muitas vezes o filho continua. Tem um monte de mãe aqui, ó. Tenho certeza, tem um monte de mãe aqui que às vezes pensa que o filho ainda é bebê, entendeu? Às vezes até a gente chama, ai, meu bebezinho, pensando que é bebê mesmo. Esquece que o filho cresce, esquece que a filha cresce. E que quando ela cresce, ela vai tomar as decisões dela. Ela vai ser ela. E uma frase que a Milena trouxe no final, que é o que faz a gente. Ela trouxe a palavra curiosidade. Eu fiquei mais curiosa em saber sobre o meu pai. E essa curiosidade é que vai nos ajudando a desmontar essas ideias que a gente acha que sabe. E que depois a gente vai vendo que a gente não sabia, mas tá tudo bem, né? Mas essa curiosidade. E a curiosidade, ela já muda, porque entende que eu estava num padrão de julgamento e condenamento? Que meu pai é assim, porque ele age assim. Quantos não colocou lá no começo? Não foi assim? Porque meu pai é isso, porque meu pai é aquilo, porque ele faz isso, porque ele fez isso comigo, não foi isso? Isso já era uma certeza, já era uma sentença. Eu já estava julgando e condenando. E quando eu começo a trocar isso por, deixa eu ser um pouquinho mais curiosa e aprender um pouquinho mais sobre. Que lindo, Milena. Mudou muita coisa aí dentro, viu? Muita coisa. Essa é uma mudança. Parece sutil, nem parece, né? Que tem nada de mudança, que não tem nada. Mas, gente, essa mudança, ela é gigantesca. Quando a gente sai desse lugar do julgamento, da condenação, e a gente passa para, deixa eu ser um pouquinho mais curiosa e saber um pouquinho mais. A gente vai abrir um espaço interno que vocês não têm noção de como é bom. Muito bueno, muito bom, 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 bom. Ai, ai. Vou tirar uma foto, gente. Vou tirar aqui. Tirar uma foto. Uma foto. Uma foto. Ai, tô tão orgulhosa de vocês. Vocês não têm noção como eu tô orgulhosa de vocês. Abre a câmera, Neuli, pra gente tirar a foto. Aí. Cadê a Lia? X. Aê. Eita, mulherada linda. Deixa eu tirar mais uma, pá. Vai que alguém piscou. Não passou perfume. X.
A Lia apareceu. Aê, Lia! Mandei um beijo para a Leia para mim, por favor. Ela que eu Ok, senti vamos falta lá, dela. tá lá na Bahia, tá bem aí. Eita, que delícia, passeando. É, Coisa boa, aproveitar mesmo, viu? Gente, agradecer muito vocês. Eu estou muito orgulhosa das mudanças, viu? Até aquelas que pensam que não mudou nada, eu sinto daqui, viu? Só por um pouquinho das palavras que vocês falam, já dá para perceber muita coisa está mudando aí dentro. A Hilda tá lá, né? Não tô nada, não tô fazendo nada. Meu Deus, meu Deus. Mas tudo isso tá mexendo com você também, viu? Lindona. Fala, Roseli, pra gente encerrar. Vou mandar um, ver se chega. É só para falar assim algo que eu tinha na minha mente logo que eu comecei, é assim, ó. Para que mexer numa ferida dentro da gente que já está praticamente curada com relação a esses assuntos de lá, né? Essa era a minha ideia quando eu comecei. E aí, quando eu vi as meninas fazendo lá, chorando, eu também chorava. Eu disse, meu Deus, para que mexer em tudo isso? Hoje, algo bem interessante que mudou dentro de mim é que essa ferida tem que ser curada, né? Ela tá lá dentro, ela precisa ser curada para poder você continuar a levar a vida como hoje eu tô me sentindo bem livre, bem melhor. E eu consigo perceber isso no meu dia a dia, no meu relacionamento, na minha vida, e tô me esforçando para ser uma pessoa melhor. E agradecer você, Marisa, as meninas aí também, né? Que ajuda bastante. E para a gente ir para a próxima etapa. E se tiver uma outra, a gente vai se esforçar em fazer mais outra, né? Tá bom? Vamos Um sim, vamos sim. abração a todos. Beijo, lindonas, um abraço bem gostoso, uma excelente semana para nós. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau.